Olá, eu sou o pastor Valmir Pereira e este é o nosso Living Hope Ministry Estudos Teológicos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dos batistas no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Em nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a história dos batistas no Brasil. Como nós aprendemos em lições anteriores, existem três teorias sobre o surgimento dos batistas, mas aqui ganha um pouco mais de força e deve ser considerada é a teoria que diz que os batistas surgiram de um grupo chamado os separatistas ingleses, que também, por sua vez, são originários de um grupo chamado os puritanos, que era um grupo de irmãos que não estavam de acordo com os princípios doutrinários e a maneira como a igreja e o Estado era associado durante o seu período de existência na Inglaterra por volta do século XVII. A igreja inglesa, chamada Igreja Anglicana, era uma igreja sob o domínio político, sob o domínio do rei, e ele então que determinava muitas das direções e orientações para a igreja. Esse grupo de puritanos inicialmente desejava purificar a igreja de algumas práticas que eles não consideravam como sendo práticas bíblicas. Por outro lado, esse grupo chamado separatistas ingleses foram alguns irmãos que não acreditavam na possibilidade dessa purificação e que, portanto, a única maneira de se criar uma igreja totalmente independente do Estado, uma igreja separada do Estado e uma igreja em condições de praticar as doutrinas bíblicas, ela precisava se separar, inclusive, desse grupo puritano, desse grupo de irmãos. Tendo feito isso, mudaram-se para a Holanda, onde eles encontraram um pouco mais de liberdade religiosa, mas que por fim também acabaram não tendo muito sucesso. Retornando para a Inglaterra, o irmão John Helvis, ele decide então, junto com sua congregação, procurar uma forma ou algum lugar que eles pudessem a ter essa liberdade religiosa. Esses irmãos decidem então vir para os Estados Unidos. Chegando aqui, eles crescem em números e eles crescem também em força, não uma força partidária, mas uma força religiosa, e começam a expandir então o evangelho por todo o território norte-americano, aqui nos Estados Unidos, e começam a fundar igrejas. Com esse crescimento do número de igrejas, houve também um crescimento muito grande por missões. E esses irmãos batistas agora, em solo americano, eles decidem começar a enviar missionários para outra parte do mundo, outros países, como a Índia, como a América Latina, focando no Brasil, para que o evangelho pudesse ser pregado nessas nações e a esses povos. Porém, a história dos batistas do Brasil, ela começa um pouco antes desse movimento, desse clamor missionário que nasceu aqui nos Estados Unidos por volta do ano de 1870, finalzinho de 70, comecinho de 80. Na verdade, a história dos batistas do Brasil começa por volta do ano de 1860, com a chegada de um homem chamado Thomas Jefferson Bowen. Ele chega ao Brasil e vai para a cidade de Santa Bárbara, em São Paulo, onde você pode ver aí no mapa, né? Essa parte vermelha é aquela região de Santa Bárbara. Thomas Jefferson, ele vem para o Brasil não com um propósito missionário. Ele era um cristão batista, membro de igreja batista da parte do sul, e decide vir ao Brasil por conta da guerra civil existente que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, mais precisamente com o Sul perdendo essa guerra, essa batalha civil para o Norte.
A razão da guerra civil, ela é de conhecimento, que eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque não é o nosso objetivo hoje na nossa aula. Nós estamos falando sobre histórias batistas, não sobre guerra civil americana. Mas, enfim, uma das grandes questões era o tratamento de igualdade a todos os seres humanos. E como o Sul, ele era uma parte mais conservadora e que, infelizmente, mesmo sendo cristãos, não reconheciam essa realidade bíblica, houve então essa grande guerra civil entre Norte e Sul. E o fato é que Thomas Jefferson decide mudar-se para o Brasil e se instala na região de Santa Bárbara, onde ele começa então a produzir como fazendeiro, como homem de campo que ele era aqui nos Estados Unidos. Começa também o seu trabalho aí em Santa Bárbara. 2 ou 3 anos depois, um novo grupo de americanos mudam-se para Santa Bárbara. Com essa relação que eles tinham com Thomas Jefferson, eles mudam para Santa Bárbara. E ali em Santa Bárbara, eles iniciam então a primeira igreja batista no Brasil. Na verdade, a primeira igreja batista no Brasil, ela nasceu em Santa Bárbara, em São Paulo. A grande questão é que esses irmãos, eles não vieram ao Brasil para fazer missões. Eles vieram ao Brasil por outros propósitos, por fugindo da guerra civil ou da derrota na guerra civil, ou para se tentar uma nova vida. E o fato é que, como crentes que eles eram, eles não queriam ficar sem a sua adoração e o seu louvor ao Senhor. Então, esse grupo de irmãos decidiram se reunir periodicamente para adorar ao Senhor e decidiram então fundar a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em solo brasileiro na região de Santa Bárbara. Porque o propósito não era a evangelização, os cultos realizados nessa igreja, eles eram de fala inglesa, eles eram de língua inglesa, porque o propósito era apenas a edificação daquele pequeno grupo de americanos que lá estavam. Porém, mesmo sendo uma igreja de fala inglesa e não tendo como objetivo a evangelização, não muitos anos depois, uma nova igreja se estabeleceu na cidade de Americana, em São Paulo, também por alguns outros irmãos americanos que estavam em solo brasileiro. O fato é que a raiz batista e a semente batista começou a crescer e a florescer em solo brasileiro, mais precisamente nessa região de Santa Bárbara e Americana, no estado de São Paulo. Do outro lado, aqui nos Estados Unidos, o clamor por missões continuava crescente e por volta do ano de 1881, então, um casal, os Bagbys, como eles são conhecidos, deixaram os Estados Unidos, William Buck Bagby e Anna Luther Bagby. Esse casal, eles deixam os Estados Unidos e eles vêm então ao Brasil e eles chegam na cidade de Salvador, na Bahia. Os Bagbys tinham uma perspectiva diferente. Eles não vieram fugindo de guerra civil, eles não vieram também com o propósito de estabelecer os seus negócios, mas eles vieram com um coração ardendo por missões e com o objetivo de evangelizar o povo brasileiro. Não muito tempo depois, juntou-se a eles alguns irmãos como Zacarias Clay Taylor, Kate Stephen Crawford, e auxiliaram então esses irmãos a organizarem a igreja em Salvador e a começar a evangelizar. Estrategicamente, enquanto eles aprendiam a língua, eles também compartilhavam do Evangelho. Fato esse que a aceitação da palavra de Deus, ela se deu de uma forma muito aceitável, ela se deu de uma forma muito aberta. E após 25 anos de trabalho missionário, os Bagbys eles já contavam com pelo menos 4.200 pessoas que tinham se convertido à fé evangélica, mais precisamente à fé batista. É importante salientar
que a Igreja Batista ela é a igreja mais historicamente antiga em solo brasileiro. Ela é a primeira igreja, digamos assim, chamada protestante em solo brasileiro. E os Bagbies, por 25 anos, trabalharam de uma forma muito árdua e durante esse tempo eles então fundaram 83 igrejas em solo brasileiro. E dessas 83 igrejas, aproximadamente, então, 4.200 membros. Assim foi o trabalho dos Bagbies. Em 1907, com o crescimento das igrejas, já começou-se a discutir, então, a necessidade de se organizar numa convenção de igrejas. Então, em 1907, é fundada a Convenção Batista Brasileira. Nós sabemos que a Convenção Batista Brasileira é uma convenção formada por igrejas mais conservadoras, mais tradicionais, igrejas centradas na palavra, guardando os princípios bíblicos e principalmente igrejas com um clamor missionário, como foram as igrejas americanas aqui até chegar ao Brasil. Então, no ano de 1907, esse trabalho de organização da convenção, ele se estabeleceu em solo brasileiro. E os batistas, eles começaram a ser conhecidos no Brasil como o povo da Bíblia, aqueles que andavam com a Bíblia para todos os lados, né? Não de uma forma até por aqueles que não eram crentes, de uma forma até pejorativa, mas o fato é que os batistas eles sempre foram considerados como o povo da palavra, o povo da Bíblia, né? O povo que carregava a Bíblia para todo canto, e os batistas eles são, sem dúvida alguma, aqueles que se dedicam ao estudo da palavra e que doutrinariamente são os que mais se aproximam das verdades bíblicas, não desmerecendo nenhuma outra igreja, nenhuma outra organização ou convenção de igrejas, mas o fato é que os batistas sempre foram conhecidos como esses, como o povo da Bíblia, como aqueles que se dedicam ao estudo da palavra de Deus e ao discipulado também, o discipulado cristão. Então, em 1907, é então organizada a Convenção Batista Brasileira. Dentro desses irmãos batistas brasileiros, é importante salientar o nome de Salomão Luiz Ginsburg. Esse irmão ele foi um missionário e fundador da Igreja Batista de São João de Meriti, como também dezenas de outras igrejas em solo brasileiro. Por que eu estou mencionando o nome de Salomão Luiz Ginsburg? Porque se você fizer qualquer pesquisa da história dos batistas, você vai ver que esse irmão ele teve sim um papel extremamente importante na organização das igrejas batistas. Ele teve um papel extremamente importante na evangelização do povo brasileiro. Então, assim, nasce a Convenção Batista Brasileira, assim nasce a Igreja Batista em solo brasileiro. A estimativa hoje de igrejas batistas e números de membros tem crescido anualmente, mas acredita-se que hoje entre igrejas exista um número de aproximadamente 6.000 igrejas. Igrejas, quando eu falo igrejas, são igrejas já organizadas. Porém, há sim uma pesquisa que inclui tanto as igrejas como as congregações ou como alguns pequenos grupos já batistas em campos remotos. Esse número de igrejas, então, ele chega a aproximadamente 16.000 igrejas. O número de membros está em aproximadamente 1.800.000 batistas em solo brasileiro. Claro que nós estamos falando de batistas brasileiros, batistas da Convenção Batista Brasileira. Mas existem outras convenções batistas, como, por exemplo, a Convenção Batista Nacional,
que foi fundada em 1967, sob a liderança do pastor Enéas Tonini, junto com outros pastores, e nós então sabemos que essa igreja também tem crescido de uma forma muito rápida, muito constante, e então o número de membros ele se triplicaria se nós incluíssemos todas essas igrejas, não só a Convenção Batista Brasileira ou a Convenção Batista Nacional, como nós incluirmos algumas outras igrejas batistas e algumas outras convenções batistas, com certeza o número de irmãos ele ultrapassaria tranquilamente aí a casa dos 3 milhões de membros, junto com todas essas organizações, essas igrejas organizadas juntas. Mas o fato é que, como batistas brasileiros, nós estamos estudando a história da origem dos batistas. Nós não estamos clamando aqui ou reivindicando números ou tamanho ou qualquer outra coisa, mas nós estamos trabalhando a história. Então, dentro da história, nós aprendemos que os batistas inicialmente chegaram aos Estados Unidos, vindo da Inglaterra. Dos Estados Unidos, eles partiram para a Índia, partiram também para a América Latina, mais precisamente no Brasil, chegando ao Brasil através dos Bagbys, que foi o primeiro casal missionário. Antes deles já havia um grupo batista aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, de Americana, que vieram apenas fugindo da guerra civil, vieram para se estabelecer no Brasil, mas não com o propósito missionário. Porém, os Bagbys vieram com esse propósito missionário e começaram a espalhar a palavra de Deus, organizaram-se em uma convenção. 25 anos depois, 87, 86, 87 igrejas, mais de 4.200 membros, e a história dos batistas, então, ela começou a se esparramar por todo o território brasileiro. E hoje, 160 anos depois, nós temos aí esse número considerável de igrejas e de irmãos batistas que fielmente estão servindo ao Senhor, estão dedicando a sua vida ao ministério da palavra do Senhor Jesus. Essa é uma pequena parte da história batista no Brasil. Eu não vou entrar em detalhe das convenções que foram organizadas em locais como a Convenção de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, como algumas igrejas que se tornaram mais tradicionais, que se desvencilharam, que se criaram outras organizações, porque esse não é o nosso objetivo. Mas o objetivo é mostrar nessa linha para você da origem dos batistas. E dentro dessa linha nós chegamos com os batistas no Brasil. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre algumas distintivas batistas. Quando eu falo sobre distintivas, eu estou falando sobre a doutrina batista. O que faz os batistas diferente das outras denominações? O que faz a doutrina batista ser considerada como a doutrina que mais se aproxima das escrituras bíblicas, da palavra de Deus, a tal ponto de haver um número muito grande de estudiosos e de defensores da linhagem orgânica dos batistas, da sucessão orgânica dos batistas, que acreditam que os batistas vêm desde os tempos de Jesus, guardando todos os ensinos e doutrinas como foi ensinado por Cristo Jesus. Enfim, na próxima aula nós trataremos um pouco sobre essas distintivas. Eu espero que você se aprofunde no conhecimento da história dos batistas através de algumas pesquisas. Faça isso, pegue aí o seu computador, pesquise sobre os batistas. Você vai ver que história bonita que esse povo tem construído com a sua própria vida. Renúncia de todas as coisas, incluindo a própria vida, para servir ao Senhor, para que a palavra do Senhor tivesse chegado a mim e a você. Se você é um batista, eu espero que essa história te ajude não a ser um orgulhoso, mas te ajude a ter orgulho de ser batista e de proclamar
esta palavra com a mesma humildade e simplicidade que todos os demais que vieram antes de você proclamaram essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima aula, assim o Senhor permitindo.